Eu os cumprimento com a paz do Senhor. Quem trouxe Bíblia, por favor, vamos nos colocar de pés. Vamos fazer uma leitura. Eu convido a todos a abrirem a Bíblia, por gentileza, em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22. Vamos ler do verso 23 até o verso 30, que é de onde vai partir a inspiração para podermos ministrar nesta manhã. Quero, enquanto você procura, louvar a Deus em primeiro lugar e disparado do segundo, pela oportunidade que Ele nos concede nesta manhã de estarmos reunidos em torno da sua presença para ouvirmos a sua palavra, a sua voz, como nós já temos ouvido. Quero louvar também a Deus pela vida do nosso pastor, líder da região de número 11, pastor Valteir, pastor amigo nosso. Estivemos lá no domingo, o último domingo agora, no culto dos jovens, e percebemos o quanto que o pastor Valteir tem interagido com o povo que Deus deu para a sua responsabilidade. Ora com os jovens, ora com toda a igreja, ora com toda a região. Deus continue lhe abençoando, preservando a sua saúde física, moral e espiritual. Deus continue lhe abençoando. Quero também cumprimentar o pastor Paulo Abreu, pastor anfitrião, que recebe a todos e recebe muito bem pelo que temos percebido. Quero agradecer pela confiança de nos ceder aqui, franquear, não é? Franquear o púlpito da igreja para podermos refletir algo da parte de Deus com os irmãos. Eu penso que, cumprimentando o pastor Paulo Abreu, cumprimento todos os pastores locais. O Ademir, minaçuense, que não é minaçuíno, o pessoal tem uma gracinha, um trocadilho aí, já estamos levando para o Procon esse negócio. Minaçuense arretado, Deus abençoe. Abençoe também a vida do Bruno Mateus, mas o Lucas, esses dois jovens que chegaram na nossa igreja ali há pouco tempo, foram apresentados, se eu não me engano, no último domingo, mas lá chegou, já começa a trabalhar. Já demos um cabo de enxada para eles, vai para o banheiro, vai fazer alguma coisa. Hoje deram a sorte de Deus de estarmos aqui, mas é para carregar pedra, e eles sabem disso. Pastor Josué deve estar chegando. Eu mandei uma mensagem para ele, perguntando o horário. Ele tem um outro compromisso, se eu não me engano, mas tinha 2 compromissos, e iria passar aqui. Nosso pastor tem estado numa correria, anda na alta, como dizem por aí, anda no 12 mesmo. Não tem fugido da responsabilidade que Deus tem colocado em suas mãos. Eu admiro muito o pastor Josué e tenho certeza absoluta que é o Senhor que o tem levantado nesta nação, juntamente com uma geração, para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Amados, vamos então aproveitar aqui o tempo. Bom, é um trabalho para obreiros, não é isto? Então aqui a expressão ou o termo obreiro não distingue gênero. Vamos, sempre quando eu disser obreiro, entenda as varoas, as irmãs que trabalham, que lideram, tá? Só para a gente convencionar aqui no início. E outra coisa que a gente pondera já inicialmente é que uma reunião para obreiros, o negócio é mais... Eu já percebi que o pastor Gacém já serviu uma vaca atolada aqui para os irmãos. E eu amo vaca atolada, irmão. Eu amo vaca atolada. Obreiro tem que amar vaca atolada. Feijoada, vatapá, sarapá. Que isso, irmão. Você come de manhã, você fica 40 dias sem comer.
Eu até acho que Moisés, quando subiu ao monte, antes ele comeu sarapatel. Eu acho. Porque para obreiros a gente não precisa ficar rodeando, a gente vai direto na jugular. Estou brincando. Ou não? Né, pastor Paulo Abreu? Mas o fato é que eu tenho uma palavra de Deus para vos entregar. E eu quero acreditar que ninguém aqui, ninguém vai sair da mesma forma que entrou. Já houve uma mudança em teu ser ao ouvir a palavra que o pastor Gassen ministrou aqui. Eu não saio da mesma forma que eu entrei. Eu não saio, não vou sair mais. Existe um termo na antropologia chamado endoculturação, que quer dizer o encontro de duas culturas. O que o ser humano expressa de maior é a sua cultura. É a sua cultura. Quando uma cultura está em contato com outra cultura, as pessoas não saem da mesma forma. São modificadas de algum jeito, são modificadas. 2 dedinhos de prosa comigo, com qualquer outra pessoa aqui, muda você. Pode não mudar completamente, mas muda você. A nossa cultura terrena, goiana, está em contato com a cultura, com a glória do Senhor nosso Deus, expressa pela sua palavra. Esse é o respaldo para dizer que nós não iremos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. Deus já está mudando você. Você vai estar mais nas escolas bíblicas dominical. Já mudou. Deus te pegou na curva aqui quando falou de culto de ensino. Quando falou a respeito de palavra, de fidelidade, já está mudando. Isso é muito bom. Nós não temos a síndrome de Gabriela. Ela disse, aliás, a cantora, né? Ela nasceu assim, vai viver assim e vai morrer assim. Nós não, nós nascemos assim, mas no meio do caminho encontramos Jesus. E aí ele tirou umas arestas, está tirando até hoje. Pastor Antônio Gilberto fala que quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais nós percebemos a nossa imperfeição. Não é verdade? Quanto mais tempo, 20, 30, 40, 50 anos de crente, mais está falando, meu Deus, eu preciso, tenha misericórdia de mim, Senhor. Como eu tenho defeitos. É óbvio, uma luz iluminando esse objeto, percebe algumas imperfeições. Eu aproximando esse objeto da luz, se percebe imperfeições que à distância não poderia se observar. Mas quanto mais está próximo da luz, mais se vê aquelas imperfeições. Tu é obreiro, mas Deus ainda tem coisas para te mostrar que precisam ser mudadas. Vamos para a palavra de Deus. Verso 23. Diz bem assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz-lhe, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, eles devoram as almas. Tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus,
sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprime gravemente e andam roubando e fazendo violência ao pobre e necessitado. E ao estrangeiro oprimem sem razão, verso 30, e a partir daqui vou pregar. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, ponto e vírgula. Porém, a ninguém achei. Pode falar assim, vixe. Podeis nos assentar, queridos. Eu quero hoje poder falar de Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Ezequiel, que morava na cidade sacerdotal e estava sendo preparado para posteriormente, mais avante, à frente, assumir também o sacerdócio, pois o seu pai era sacerdote. Ele vinha de uma linhagem sacerdotal. E naturalmente havia uma pressão, tanto interna, dele próprio, ao saber quem ele era, de quem ele era filho, e o que implicava ser filho de seu pai. Havia uma pressão interna, mas também havia uma pressão externa. A família estava de olho em Ezequiel. Penso eu que já até chamavam o próprio Ezequiel de futuro sacerdote. Talvez se ele vivesse em nossos tempos e se fosse da minha família, alguns da minha família iriam dizer, aqui está um sacerdotezinho, futuro sacerdote. Certamente havia uma pressão da família com relação àquilo que ele iria ser. Penso que também havia uma pressão com relação ao seu ciclo ou seu círculo de amizades. Eu penso que os seus amigos já o consideravam como um futuro sacerdote. Quem sabe, em tenra idade, Ezequiel indo para a escola, para o colégio, estudar, encontrava os seus amigos proseando, jovens, falando de coisas talvez que não devessem falar, mas ao perceberem que Ezequiel estava se aproximando, talvez alguém, por saber quem ele era e o que ele iria se tornar, dizia, ei, cesse a piada, cesse as conversinhas, porque está aí, está chegando o futuro pastor, o pastorzinho está chegando. Havia uma pressão interna e externa sobre a vida de Ezequiel. Quem sabe Ezequiel, antes de se estar no templo com seu pai, cultuando ao Deus, Criador dos céus e da terra, se ajeitando, se arrumando como um bom jovem, colocando vestimentas de jovem, arrumando o cabelo como que de jovem. Quem sabe ele olhava para o espelho para trazer uma autoafirmação, fixava os seus olhos no espelho e dizia, cara, você nasceu para fazer a diferença. Você não é qualquer um, não é filho de qualquer um, você é um futuro sacerdote de Deus. Quem sabe ele mesmo profetizava sobre si, dizendo, você não vai ser mais um nesta terra. Você não vai ser mais uma pessoa que foi chamada e não aceitou o chamado. Não, você será aquele que fará diferença em toda esta terra. Embaixo todos diziam, você vai ser pastor, você vai ser sacerdote. A família dizia, você será sacerdote. Os amigos diziam, cara, você não tem jeito, você será sacerdote.
Ele mesmo dizia: um dia eu serei sacerdote. O pai dele dizia: meu filho, te prepara, porque certamente você será sacerdote. Embaixo, uma afirmação. Mas o bom é saber que as coisas não se decidem aqui embaixo. O bom é saber que a palavra final não vem daqui, de onde estamos. O bom é saber que o controle não está nas mãos da sociedade, dos amigos, da família, e nem tampouco está em nossas mãos. O controle de todas as coisas ainda e sempre vai estar nas mãos de Deus, que está em uma esfera elevada. Embaixo as pessoas diziam: sacerdote. Embaixo as pessoas diziam: pastor. Lá em cima, onde Deus está, onde o martelo se bate, onde as coisas se decidem, Deus olhava para ele e dizia: profeta, profeta. Difícil para nós é aceitar a vontade absoluta de Deus. Aceitamos com certa facilidade a vontade permissiva, mas a absoluta nós demoramos a aceitar. A Bíblia diz que o contexto em que Ezequiel estava vivendo era um contexto de apostasia. O povo não se inclinava mais para o Senhor, seu Deus. O rei inclinava-se diante de altares. O templo era profanado constantemente. Aliás, a turma que ia estar no templo ia por ir. Não havia a essência do relacionamento, que é a comunhão. Não havia mais comunhão entre o homem e Deus. Entraram em uma rotina completa. É como se o povo estivesse no templo, ou fosse adorar ao Senhor só da boca para fora. Mas Deus nunca se atentou com o fator externo, primordialmente. Primariamente, o olhar de Deus sonda é a nossa alma, é o nosso intento e o nosso coração. Não adianta o sujeito estar aqui, o corpo estar aqui, as vestes estarem aqui, mas o coração não está neste lugar. Nós temos um termo que precisamos sumir com ele da nossa cultura, que é o de assistir o culto. E aí, você assistiu o culto ontem? Vamos lá na igreja assistir o culto? Rapaz, eu assisti o culto ontem e assistir te remete ao comportamento de não participar, de não interagir, não faz parte disso. Todas as pessoas que costumam assistir cultos são as pessoas que reclamam do culto. São pessoas que dizem: não gostei da pregação, não gostei da canção,
Aliás, nem cantaram o meu hinozinho bonitinho que eu sempre gosto. Não me deram oportunidade, mandei vários pedidos e ninguém. As pessoas que reclamam são as pessoas que vêm assistir o culto. E assistir, a gente assiste uma peça de teatro, porque se paga para assistir uma peça de teatro. E depois, se você não tiver gostado da peça de teatro, você reclama: não gostei, não era o que eu pensava, não era o que eu esperava. Assistir, você assiste uma televisão, um filme ou algo semelhante, e depois você reclama porque você pagou para aquele aparelho. Se você quiser desligar, você desliga, faz o que quiser. Culto não se assiste, culto se presta a Deus. Alguém diz assim: não gostei do culto, não gostei da liturgia, da forma que foi feito. E eu digo: nós não temos o direito de gostar ou não do culto, porque o culto não é para nós, o culto ele é para Deus. Quem tem que descer aqui, levantar um profeta, uma profetisa, abrir a boca e dizer: assim diz o Senhor, eu não estou gostando desse culto, ainda é Jeová Rafá, o Deus que manda e desmanda nesse negócio. A minha pergunta, se eu tivesse coragem para dizer nesta manhã, seria: será que Deus está gostando do seu culto hoje? Eu não tenho coragem de falar isto. Israel estava vivendo esse contexto, ia por ir, não interagia, não estava atento com as coisas que Deus queria fazer lá. Irmão, e não tem coisa pior na visão de Deus do que frieza, indiferença. Ele está em um ambiente e as pessoas fingirem que ele não está. E aí a nossa forma mecânica, porque nós somos habituados assim: ei, irmão, quem está sentindo a presença de Deus, levanta a mão e dá glória. Naturalmente, de forma mecânica, a gente levanta a mão e dá glória. Aí Deus, que observa a motivação de estarmos aqui dentro hoje, aleluias, Ele percebe os bloqueios que nos faz de percebermos a sua presença e diz: está mentindo, como disse aqui o pastor Gacém. Esse era o contexto que eles estavam vivendo. Aí Deus, que sempre traz sentença, sempre traz um castigo, sempre traz uma paga por aquilo que semeamos, levanta uma nação pagã, um rei pagão, entra na cidade que até então era santa, invade o templo que até então era santo, rouba os utensílios que eram sacros, levam para a Babilônia. Pela segunda vez, por não observarem os sinais que Deus estava falando, pois Deus sempre fala através de sinais. Tem muita gente indo atrás de profeta em outras cidades, em outras igrejas, subindo o monte, descendo o monte. Não tenho nada contra o monte, vou no monte, oro, faço as minhas, tenho nada contra, mas nunca fui no monte para procurar profeta. Quando eu me debruço para subir em uma montanha, é para buscar aquele que vai resolver o meu problema. Mas Deus fala muito através de sinais. Deus mandou um primeiro sinal, e o rei, o sumo sacerdote, não entendeu. Ora, era para eles pensarem: olha, Deus está falando conosco, tem algo de errado, pois
não está no script do Senhor, não está no roteiro de Deus trazer humilhação, caos, falência para o seu povo, porque Jeremias já havia dito que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são de paz, de alegria, de sucesso, de bênção. Portanto, o que vem fora disso é sinal de Deus. A Bíblia diz que eles continuaram a vida do mesmo jeito. E Deus envia novamente Nabucodonosor com o seu exército. E desta vez, ao invadir a cidade, ele mata crianças na frente dos seus pais. Mata pais na frente dos seus filhos. As mulheres são maltratadas ao extremo. Alguns autores dizem que a crueldade do exército era tamanha que eles construíram uma espécie de alicate para arrancar o joelho das pessoas, dos homens, na frente das suas esposas. E eles não tinham mais condições de ficar de pé, e aí por causa da dor tinham que se ajoelhar. Tamanha foi a aflição, a agonia. Pegaram filhos proeminentes, jovens proeminentes, e levaram para a Babilônia. Inclusive Ezequiel. Mais à frente, pela terceira vez, o exército entra e destrói completamente a cidade. Na segunda leva está indo lá Ezequiel, que antes ouvia da sua família: tu vai ser pastor. Que antes ouvia dos seus amigos: tu vai ser pastor, fica tranquilo, tá tudo firmado já, tá tudo certo. Que antes se autoafirmava diante do espelho, dizendo: cara, não tem jeito, não tem como escapar, já está selado, tu vai ser pastor. Agora está indo para uma terra ser profeta de Deus. Ser profeta onde ninguém queria ser profeta. Aliás, onde ninguém imaginava ser profeta. Onde ninguém concorria para ser profeta. Onde ninguém puxava tapete de ninguém, dava dedo no olho de ninguém para ser profeta. Porque ainda existem lugares nesta terra, nesta cidade, onde uma boa parte das pessoas não querem ir, não querem fazer a obra, onde Deus está dizendo: eu quero também levantar profetas aqui, no norte, no sul, no leste, no oeste. Eu sei que a tendência natural do homem é ser profeta aqui em cima, com esse picolé eletrônico, com essa beca invocada, com a turma toda dando glória a Deus, com o seu cartãozinho bonito, com o seu DVD para vender lá fora. Mas ainda tem favelas, guetos, lugares para que nós possamos ser profetas. Ainda tem um Araújo Jorge para profeta ir lá levantar a mão e curar enfermos. Ainda tem presídios, ainda tem orfanatos, ainda tem viúvas para serem visitadas por profetas. No final das contas, você não vai ser o que a sua família quer que você seja. No final das contas, você não será o que os seus amigos estão apontando para que você seja. No final das contas, você não será aquilo que você está projetando ser. No final das contas, esta queda de braço, Deus vai vencer. E tu vai ser o que Deus quer que você seja. E você vai fazer o que Deus quer que você faça nessa terra. E eu encerro esse pensamento dizendo: Jesus está
voltando. Lá vai Ezequiel agora pisar em terras longínquas. Lá vai agora Ezequiel habitar junto com pessoas com uma cultura diferente, língua diferente, educação diferente. Lá vai Ezequiel. Tristeza, frustração, angústia somatizaram na vida de Ezequiel e começou a entrar em doenças até então não conhecidas, mas catalogadas hoje como psicossomatismo. Soma-se diversas coisas na vida de um cidadão e começa depois a exteriorizar alguns sintomas. Querer isolar-se, não relacionar-se com pessoas, são sintomas. Fobia social também é uma consequência de uma somatória de situações em sua vida, que você não gosta mais de interagir, como o pastor Gassen aqui diz, prefere viver na ilha, isolado. Mas isto não é bem-vindo entre nós, porque Deus nos chamou para andarmos e vivermos em comunidade. Por mais que eu seja diferente de você, por mais que você pense diferente de mim, por mais que o pastor Valteir leve o seu ministério diferente do pastor Paulo Abreu, por mais diferente liturgicamente que essa igreja seja de uma outra igreja, tem algo que nos une. É o Espírito Santo de Deus. Aliás, Ele está aqui, só Ele para nos unir num feriado, numa quinta-feira pela manhã. Só o Espírito Santo de Deus. Lá está Ezequiel agora, longe de tudo, longe dos seus sonhos, longe, longe, longe. Pensando, porque eu pensaria, Deus jamais vai me levantar numa terra como esta. Ora, e Deus nunca esteve preso a lugar. Eu vejo algumas pessoas aí com chapéu na cabeça, com sal grosso jogando no chão, dizendo que aqui é o lugar do milagre, aqui é o lugar da cura. Vem para cá, traga os paralíticos, traga os doentes, que aqui sai cura. Isso é monopólio. Deus não está preso em um local ou em uma igreja. Deus é livre, é livre, é livre, é livre e é livre. Deus cura lá, mas Deus cura aqui também. Deus liberta lá, mas liberta aqui também. Só que aqui a gente não precisa de sal grosso nem água benzida para beber. O que nós precisamos aqui é ter fé que Ele está aqui e veio para fazer a diferença. As portas fechadas para Ezequiel, capítulo 1, as portas embaixo fechadas, trancadas. E quando as portas estavam fechadas embaixo, a Bíblia diz que uma porta se abriu lá em cima. O céu rasgou. Ezequiel teve uma visão, aleluias, de Deus. É engraçado que Deus sempre surge desse jeito, né? Nos 45 do segundo tempo. Só depois de nos levar ao limite que Ele se manifesta, porque Ele não promete a nós que não iremos chegar no limite. Ele diz: eu vou te levar no limite, mas quando você chegar no limite, aí eu te coloco no colo, enxugo as tuas lágrimas e vou satisfazer o
desejo do teu coração. Pastor João na ilha de Pátimos, lançado lá, longe da igreja, longe do ministério, longe dos amigos, longe da família, longe de tudo, 96, 98 anos, não tinha mais expectativa de nada, penso eu. Ele deve ter olhado para cima e deve ter dito: eu vou jubilar aqui, longe de todo mundo, sem festa, sem cerimônia. Onde que um senhor de 96 anos vai ter mais crescimento, tem mais novidade no ministério? As portas da direita estão fechadas, janelas estão fechadas, longe de tudo. Nesse exato momento, a Bíblia diz que o céu se abre para ele. E aos 96, 98 anos, a Bíblia diz que ele tem a revelação máxima do Apocalipse. E a partir dali, João é conhecido. Irmãos, o divisor de águas do seu ministério pode ser com 60 anos, com 70 anos. A Bíblia diz que Ezequiel tem uma visão de Deus. E ao ter a visão de Deus, ele fica encantado. No capítulo 2, Deus decide falar com ele. Porque Deus ainda fala com o homem, sabia? Tem muita gente aí não acreditando, mas Deus ainda fala com o homem, irmão. Deus ainda orienta o homem, viu? Deus não deixa os seus desapercebidos e cair em nenhum abismo sem que antes ele venha falar. Ele ainda fala. Eu estava certa feita, pastor Valteir, saindo de um restaurante, ainda morava na Inglaterra nessa época, saí do restaurante, pastor Paulo, sei que a minha esposa, quando estava entrando no meu carro, uma senhora que estava a uma distância de uns 10 metros de mim, varrendo, cabeça baixa, varrendo lá, olhou para mim e disse assim: filho meu. Eu falei: eu conheço essa voz. Uma outra vez eu estava entrando na nossa igreja, lá na Inglaterra, e tinha um polonês na frente da nossa igreja. E aí eu cumprimentei ele: hello sir, peace of the Lord. Quando eu disse paz do Senhor, peguei na mão dele e disse assim: Deus assim diz para você. E ele não disse em português, ele não disse em polonês, não disse em inglês, disse na minha língua: Deus ainda fala. Deus ainda fala. Deus ainda fala. Pastor, estou passando por uma angústia. Clame a Ele, porque Ele ainda fala. Ele vai te responder, se não está te respondendo nesta manhã. Deus disse a Ezequiel. Deus fala com o homem, é uma verdade, mas nem sempre aquilo que Deus fala é aquilo que nós queremos ouvir. Nem sempre é para massagear o nosso ego, nem sempre é para dizer que você está certo e que o fulano de tal está errado. Nem sempre é para te dar ouro ou prata, nem sempre é para isto. Mas sempre que Ele for falar, Ele vai usar de verdade com você. Ezequiel, sim Senhor, põe-te em pé. Sabe aqueles irmãos que às vezes afasta da igreja, afasta do departamento, entrega as coisas, faz biquinho, bate o pé e fica uma semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses fora da igreja, dizendo: não me visitam, não me esqueceram e tal e tal e tal. Quando Deus visita, a palavra de verdade para esta pessoa é: ponte em pé, rapaz. Deus não vai alisar, Deus não vai massagear, Deus vai expressar a sua verdade. E a primeira verdade que Ele tem para nós é: põe-te em pé. Depois eu vou falar com você. Põe-te em pé, então eu falarei contigo. Quem sabe eu esteja pregando aqui para pessoas que estejam vivendo como Ezequiel, longe de seus sonhos, longe daquilo que havia projetado em 2013 para 2014. E quem sabe esteja abatido, frustrado, triste,
não aconteceu ainda aquilo que você sonhou. E talvez você não esteja mais conseguindo orar como orava antes, dirigir como dirigia antes, evangelizar como evangelizava antes, cantar como cantava antes. Deixa eu ser profeta para você nesta manhã. Ponte em pé. Ponte em pé, rapaz. Sacode essa poeira, estufa esse peito, olha para cima, rapaz. Tem muita coisa vindo, tem muita coisa boa vindo por aí. 2014 só começou, nem começamos ainda o segundo semestre e tu já está reclamando. Ponte em pé, tranque a sua boca, creia, confie que o Senhor que te chamou é o mesmo Deus que vai realizar em ti o seu sonho. Vai acontecer. Você é chamado de obreiro. Tu não é chamado de funcionário. Tu não é chamado de empregadinho. Tu é chamado de obreiro. Tu é obreiro. Para obreiro tem providência de Deus. Obreiro não passa fome. Para obreiro sempre tem um escape, sempre tem uma porta, sempre tem uma janela, sempre tem uma palavra, às vezes não de governo, não de prefeito, mas sempre tem uma palavra de Deus para o obreiro. O tempo passa e Ezequiel aceita o chamado do Senhor. O livro de Ezequiel é composto de livro de visões, e há uma série de visões no seu livro. E eu vou aqui adiantar dizendo a respeito de uma visão muito interessante, muito contextual para nós, a do capítulo 8. A Bíblia diz que Ezequiel estava na casa dos anciãos, porque Ezequiel ainda respeitava os homens de cabelo branco, os que tinham calo na sua mão, os que tinham marcas nos seus joelhos. A experiência não era jogada fora. Por mais que Ezequiel fosse novo e levantado como profeta para aquela terra, ele ainda ouvia os anciãos. Ezequiel estava na casa dos anciãos quando ele foi arrebatado em espírito. E ele teve uma visão de uma mão que o pegou pelos seus cabelos e elevou ele entre o céu e a terra. E levou ele lá no templo. E colocou ele dentro do pátio, em frente à porta do pátio de dentro do templo. E começou a mostrar algumas coisas que Deus, só Deus estava vendo dentro do templo. Porque tem coisas que nós não enxergamos dentro do templo. E eu não estou falando aqui de igreja A ou igreja B, porque tem um templo muito mais lindo do que essas paredes na minha frente. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Deus começa a mostrar para ele algumas coisas no templo. Primeira coisa que ele mostra, uma estátua. Uma imagem. E ele ficou aterrorizado com aquela imagem, espantado. E a voz diz: não se espante, porque eu vou te mostrar mais coisas dentro desse templo. A estátua tinha um nome. O nome daquela estátua está lá, capítulo 8 de Ezequiel. O nome daquela imagem era ciúmes. Não era para ter aquela imagem chamada ciúmes dentro do templo, mas tinha a imagem chamada ciúmes dentro do templo.
Os sacerdotes não percebiam, não viam, não enxergavam, mas Deus, como que 7 olhos, como que de chama, observa tudo. Mais à frente Deus diz: olha para a parede do templo. Ele vê uma fenda, uma brecha. Não era para ter aquela fenda ou aquela brecha no templo. Deus diz: está vendo essa brecha? Cave e entre no templo. E ele cavou na parede e entrou no templo. Quando ele entrou no templo, ele olhou para a parede e viu imagens de animais e de ídolos. E observou 70 anciãos virados as costas para aquela pintura ou aquelas pinturas. Ele fica espantado porque o virar das costas dos sacerdotes para aquilo implicava negligência. Imagens de ídolos dentro do templo. Ele fica assustado e a voz diz: está vendo o que tem dentro desse templo? Ídolos levantados por homens. Nós hoje, eu falo e gostaria de falar aqui abertamente para a igreja no Brasil inteiro, nós vivemos um risco hoje dos ídolos que alguns têm levantados no meio evangélico. Hoje já se configuram, já se constituem fãs clubes de alguns ídolos. Hoje já tem clube santo para seguir alguns ídolos, algumas estrelas, alguns pop stars, estrelas populares. Pessoas que não medem esforços para estar perto dessas pessoas, tão somente por causa do nome delas. E alguns ainda dizem assim: o avivamento no Brasil virá por conta destas pessoas. Se trouxer fulano de tal aqui, você vai ver como é que vai bombar. Se trouxer ciclano aqui, você vai ver como é que vai encher. É tempo de nós derrubarmos os altares constituídos por nós mesmos. Tem mulheres que idolatram seus esposos. Tem esposas que idolatram seus filhos. Idolatram seus pastores. Amam mais esses homens do que amam a próprio o Deus. Nós precisamos derrubar esse negócio. Nós precisamos voltar a cultuar e a adorar a única estrela da igreja. E esta igreja morreu há 2000 anos atrás, mas também foi ele que ressuscitou. No capítulo de número 22, agora eu vou começar a pregar. E eu tenho 5 minutos para encerrar a pregação. A Bíblia diz assim, que o Senhor começou uma procura em Jerusalém. A Bíblia diz assim, que Ezequiel queria saber o porquê de tanta tristeza, tanta assolação, tanta destruição. E Deus então disse: quer saber mesmo? É simples. Porque eu fui na sua cidade procurar uma pessoa. Isso é muito sério. Eu fui procurar uma pessoa que quisesse ficar na brecha
que quisesse pagar um preço, que quisesse ser usado por mim como nenhum homem foi antes. Mas a ninguém eu achei. Deus está procurando uma pessoa. Deus busca um homem, Deus busca uma mulher, um obreiro, que queira rasgar no peito, na coragem, nessa nação, fazer algo que ninguém nunca fez. Em Deus, construir uma história linda, com mãos dadas ao eterno Senhor, que constitui e constrói história de tempo em tempo com seus filhos e filhas. Pastor Charles Haddon Spurgeon, certa feita pregando em Chicago, disse assim: o mundo ainda não viu um homem sendo usado por Deus sem reservas de domínio. No meio daquele congresso sai um jovem, baixo, gordinho, pede licença, 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 bate no púlpito e diz: Pastor Charles Spurgeon, I want to be this man. Pastor Spurgeon, eu quero ser esse homem. Pastor Spurgeon diz: levantai as mãos para esse jovem. Fizeram uma oração simples e no final do ministério daquele jovem, ele já havia ganho mais de 1 milhão de almas para Jesus. Eu estou falando de Dwight L. Moody. Deus está procurando uma pessoa, como o pastor Gassen disse, que queira usar o púlpito para pregar a verdade. Houve um tempo nos Estados Unidos que Deus levantou um jovem chamado Jonathan Edwards. E o jovem sobe, assume o púlpito da igreja, joga o seu esboço em cima do púlpito e começa a ministrar um sermão intitulado Pecadores na mão de um Deus irado. Alguns testemunharam que no meio da mensagem, as pessoas que estavam assentadas como vocês, a mensagem foi tão verdadeira, tão genuína, tão profunda e tão forte, que eles tiveram visões, e uma delas foi de que o chão tinha se aberto, e o que se enxergava eram chamas de fogo, e o que seguravam eles para não cair nas chamas era um fio como que de uma aranha, de uma teia de aranha. Disseram no seu livro, e eu li isto: as pessoas vinham na frente, abraçavam o púlpito, alguns deixaram unha cravada no púlpito de madeira, lá na cidade de Sheffield, e eles gritavam na frente: Pastor Jonathan, por favor, pare. Palavra que produz avivamento. Pela madrugada as pessoas andavam nas ruas e ouviam gemidos das mulheres e dos homens dentro de suas casas. Soluçavam em arrependimento, não em remorso. Um dos grandes avivamentos da história da igreja foi a partir daquela pregação. Porque o que vai trazer avivamento para essa nação chamada Brasil ainda é a pregação da palavra do Senhor. Do jeito que ela é, ela constrange, ela desce rasgando. Às vezes alguns fazem cara feias, arranjam os dentes, mas depois produz salvação, produz fé, renovo, restauração e leva para o céu. O povo hoje
vai longe para ouvir adivinhos. Gente que adivinha número de CPF, número de identidade, nome de pessoas, mas não consegue ficar meia hora ouvindo a sã doutrina, palavra de Deus. Vai lá no culto de João Batista para ver. Lotado, pior do que a mundial. Não tinha um comercial na televisão. Não tinha redes sociais da época. O que tinha então, pastor? Palavra. João Batista pegava o microfone e não fazia como o pastor Valteir fez aqui, educadamente, apresentando. Não, pastor João Batista era complicado. Pegava o microfone, olhava para o povo e falava: paz do Senhor, irmãos. Aliás, a paz do Senhor, raça de víboras. Ô irmã Jararaca, você veio, né? Pois é. Irmão Sucuri, é hoje que Deus te transforma em cordeiro, filho. Cobra coral, coisa ruim. Recebe a unção de Deus aí agora, vai. Tinha uns que apelava, fazia biquíni. Sempre tem esses na igreja. E saía meio que de fininho, fingindo que ia no banheiro. Aí o pastor João Batista era possuído pelo Espírito da verdade e dizia: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Foge de mim, mas não foge da palavra. A palavra vai te pegar na curva, não adianta. Deus está procurando uma pessoa que ame como Ele amou. O amor está sendo sucateado entre nós. Pastor Jean Porto dizendo lá da ilustração de Mahatma Gandhi, dizendo nos últimos dias da sua vida, fizeram uma entrevista com ele dizendo: o que você acha do cristianismo? Ele disse: o cristianismo que vocês vivem eu não aceito, mas o Cristo que vocês têm, esse eu aceito. Alguém me contou uma ilustração de um jovem obreiro indo para a casa de Deus meio que atrasado. Passou por um mendigo na rua, e passou por ele, o mendigo estendeu as mãos e disse: por favor, pare e me ajude. O obreiro disse: não posso, estou atrasado para ir à igreja. O mendigo olhou para ele e disse: o seu Jesus ia parar. Deus está procurando uma pessoa nesta reunião hoje. Você não tem ideia do que Deus pode fazer através da sua vida, irmão. Por que tem obreiros que vão para cidades e depois de 5 anos estão com igreja de 5, 10 mil pessoas? Porque não limitam a ação de Deus em suas vidas. Deus está procurando uma pessoa que queira viver a visão que Ele tem para a terra, sem se preocupar com o futuro. Um pastor inglês jantando na minha casa disse: pastor Frank, Deus ele derrama a unção segundo a visão que você tem. Se você quer conquistar um setor, Deus vai derramar a unção para você conquistar um setor. Mas se a sua visão for para conquistar a cidade, Deus vai derramar a unção para você conquistar a cidade. Agora, pastor Frank, se você quer conquistar o seu estado, a nação, Deus vai derramar uma unção para você conquistar a nação. Não limite a ação de Deus em sua vida. Deus está em busca de um homem. Deus está em busca de uma mulher que reconheça as suas falhas. E falar de reconhecimento hoje, pastor Valteir, é complicado, porque a maioria das pessoas preferem disfarçar. A maioria dos obreiros preferem disfarçar. Disfarçam com terno, disfarça com gravata, disfarça com glória a Deus, disfarça até com língua estranha. Disfarça. Por dentro só Deus sabe como é que está. Vem no púlpito, canta uma música.
Até engraçadinha, faz dois chorar, mas por dentro Deus sabe o que está acontecendo. Deus está procurando uma pessoa como Jacó que reconheça o seu estado. Quem é você, sou Jacó? E falar que eu sou Jacó implica reconhecer a bagaceira que eu fiz no passado, os erros que eu cometi. Estou longe da minha família, sou esse. O Senhor me aceita? Claro, só estava esperando você reconhecer para transformar. Vamos ficar de pé, queridos. Deus está em busca de um homem. Deus está em busca de um obreiro apaixonado como John Harper. Certa feita, ele embarcou em um navio. E numa madrugada, o navio encontrou um iceberg e começou a afundar. Ele tocava na banda daquele navio, era cristão. John Harper, como obreiro, apaixonado por almas, ele tinha o direito de um colete salva-vidas. Ele pegou o seu colete e começou a gritar na proa do navio, dizendo: por favor, quem não é crente aqui? Quem não é crente aqui? Uma mulher levantou a mão: eu não sou cristã. Ele disse: tome esse colete, por favor. Tu tem que ser apaixonado por almas. Tu tem que ser apaixonado por almas. A tua paixão por almas vai te fazer ser mais paciente com os seus liderados. A sua paixão por almas vai te fazer ir atrás daquele obreiro ferido, daquela alma ferida. Deus ainda tem projeto na vida dele ou dela, e é através de você que vai começar a recuperação. Quando o navio já havia afundado nas águas frias do oceano, as pessoas disseram em seu testemunho que puderam ouvir John Harper, o obreiro, gritando, agarrado aos entulhos, dizendo: tenho esperança, ele vai vir nos socorrer. Nunca mais se ouviu a voz de John Harper, mas hoje ela ainda ecoa nessa igreja aqui no Itatiaia. Você não tem ideia do que Deus vai fazer através da sua vida, irmão. Você não tem ideia do que Deus vai fazer através da sua vida, pastor Valteir, pastor Paulo. Você ainda não tem ideia do que Deus tem para a sua vida. É coisas extremas, profundas. Igreja, obreiros, confiem no Senhor. Se Ele disse que tu vai no norte, tu vai no norte. Se Ele disse que tu vai no sul, você vai no sul. Se Ele disse que você vai atravessar o oceano, você vai atravessar o oceano, porque Ele é fiel. Levante as mãos assim. Eu prego para um público seleto hoje. Eu prego para um público especial hoje. Aqui não é qualquer povo, não é qualquer gente. Vocês são chamados de obreiros. É hora de voltar a cantar como antes, pregar como antes, dirigir como antes, evangelizar como antes. É hora de falar em mistérios como antes. Deus, tire-me aquela basura lá. Volte a sentir, volte a sentir, volte a sentir a sua presença, volte a sentir a sua presença. A sua presença é a presença. Meu Deus, tu vai voltar a chorar na presença de Deus, rapaz. Ei, obreiro,
A palavra de Deus está na sua boca. Fale ela, fale ela, fale ela. Nas suas mãos tem óleo, mas não é óleo da terra. É a unção divina que cura, que levanta, que restaura. Ouça o que Deus te deu. Espírito Santo, de mãos levantadas estamos. Tirecandora mande facie. E quem derá la vachebe anai. Olebia candara la ciela vas. Profecia antes e está me dando a confirmação dela aqui agora. Deus está levantando o ministério Vila Nova no Brasil. Muitos estão preocupados com o Estado, e Deus está levantando o ministério no Brasil. E daqui, desta reunião, lá noia, labaque, alavaz, os 27 estados da confederação, serão tocados pelo ministério que Deus começou aqui, mas não resume aqui e não acaba nesse lugar. Te prepara para ser enviado, rapaz. Te prepara para receber convites. Tu vai comer do melhor desta terra, vestir do melhor dessa terra. Deus não vai deixar faltar nada, porque tu é obreiro de Deus. Eu vou fazer uma oração e vou encerrar. Cheiro do Senhor. Deus quer falar.
Aleluias. Quem ouviu a voz de Deus? Eu quero chamar aqui meu pastor presidente, convidar meu pastor presidente, porque a bênção está sobre a vida dele, que vai ser derramada aqui agora. E esse ano vai ser o melhor ano da tua história ministerial. Pastor Paulo Abreu, e esse ano vai ser o melhor ano ministerial da sua vida. Vai ser o melhor ano ministerial desta igreja, desta região, desse estado. Você vai fazer assim com a sua mão, como aquele que recebe realmente. O Senhor vai te curar da osteoporose, do reumatismo, pedra nos rins, pâncreas não estão funcionando, o Senhor vai curar, está dizendo aqui agora. Vias aéreas vão ser desentupidas, colesterol vai ser baixado agora, triglicéridos, o Senhor está aumentando os seus dias de vida, tão somente para você fazer a obra dele. Esta oração vai marcar a tua história nesse lugar. Levante as tuas mãos assim, ó. Charanás. Juliano, se você puder vir aqui com a turma ministrar a adoração, pastor Josué. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, ouvimos a sua voz nesta manhã, ó Deus, voz de despertamento, Senhor. Ouvimos a tua palavra, ó Deus. Deus querido, aqui estão os teus filhos, ó Pai. Aqui estamos, ó Pai, disposto a fazer a tua obra, ó Deus. Deus querido, eu venho nesta manhã, Senhor, suplicar a Ti, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai, sobre a vida de cada obreiro, de cada pastor, ó Pai. Ó Deus, desperta-nos, Senhor, desperta-nos mais e mais para a Tua obra, ó Pai. Ó Deus, levanta homens e mulheres com autoridade, ó Deus. Senhor meu Deus, sara nesta manhã, Senhor. Ó Deus, sara vidas aqui nesta manhã, Senhor. Ó Deus, cura, Senhor. Tu és o mesmo Deus de ontem, é de hoje, é eternamente, Senhor. Aramanai, charamanai, ramalai. Oremanai, charamanai, ramalai. Oremalai, charamalai, ramalai. Oremalai, charamalai, ramalai, charamalai. Oremalai, charam, ramalai. Oremalai, charamalai. Ó Deus, 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 desperta-nos, Senhor. Desperta nesta última hora, Senhor. Sabemos que estamos vivendo os últimos momentos. Ó Deus, nos ajuda. Ajuda, Senhor, essas lideranças. Nos fortalece, ó Pai. Que nós possamos amar mais, Senhor. Que nós possamos dedicar mais, Senhor. Que nós possamos buscar mais a Ti, Senhor. Que nós possamos pregar mais e mais a verdade, sem medo, Senhor, sem medo de ofender, ó Pai, porque a Tua palavra é paz, a Tua palavra é amor, a Tua palavra modifica, a Tua palavra muda, a Tua palavra transforma, ó Pai. Dai-nos ousadia, Senhor, dai-nos ousadia, Senhor. Ó Deus querido, o Senhor levanta nesta manhã gigantes na palavra, gigantes, ó Pai, com ousadia, para ministrar, Senhor, para falar aquela vida que precisa de uma palavra, Senhor. Senhor meu Deus, renova as nossas forças, Senhor. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós precisamos ser renovados.
Pai, nós carecemos de Ti, nós dependemos de Ti, ó Deus. Xarabalai, oramanai, xaramanai, xaramalai. Oh Espírito Santo, Espírito Santo. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, amados. Mais forte, porque Ele está no nosso meio pelo seu Espírito. Maravilha. Senta, queridos. Deus abençoa. Pastor Frank, Deus abençoa pela revelação. Nós fomos muito abençoados nessa noite. Fica sentado, irmão, não saia daqui alguns minutos. Com muita alegria nós queremos saudar o nosso pastor. Vem alguém com o senhor, pastor? Fata só, a esposa. Pastor Josué teve outros compromissos, mas veio nos abençoar nesse final da nossa oficina de obreiro. Nós estamos muito alegres com a presença do nosso pastor aqui nessa nossa reunião na região 11, né, pastor Paulo, pastores. Ele é bem-vindo, amados. Bem-vindo em nome de Jesus. Eu vou passar para ele, ele vai trazer uma palavra pastoral. Depois, o Bruno, está aí o cantor que veio com o pastor Frank, está aí, vai cantar uma música. E nós vamos fechar com os irmãos cantando aqui para terminar. Né, pastor Paulo? Está quase pronto lá, né? Maravilha. Graças a Deus. A paz do Senhor. Alegria muito grande poder estar nesta manhã. Manhã maravilhosa, manhã que Deus marcou para todos nós. Louvar a Deus aqui pela vida do pastor Valteir, liderança desta região, pastor Paulo Abreu, pastor aqui desta igreja, todos os demais pastores que faz parte desta região, obreiros, lideranças de departamento, pastor Frank, pela sua palavra ministrada aqui nesta manhã. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos obreiros, mulheres valorosas, mulheres que têm feito a diferença também neste tempo presente. Eu quero agradecer, dizer aos irmãos que nós sentimos felizes de poder estar nesta manhã aqui. Sabemos que em um feriado e prolongado ainda, não é fácil reunir irmãos, mas vocês aqui se decidiram a estar aqui nesta manhã. E eu tenho certeza que todos nós sairemos daqui mais fortes, mais animados a fazer a obra do Senhor. Que Deus abençoe vocês. E nós precisamos, meus irmãos, mais do que nunca, fazer a obra do Senhor. E fazer rápido. O Senhor requer de mim e de você que nós estejamos aí fazendo a obra de Deus. A obra de Deus que é ganhar almas para o reino de Deus. Buscar aquelas vidas que estão perecendo. Quantas e quantas vidas estão perecendo. Vidas estão morrendo aí sem Deus. E nós precisamos correr, irmãos. Nós sabemos que muitos irmãos, infelizmente, pastor Paulo, muitos irmãos foram chamados, Deus deu o privilégio de escolher, Deus deu a oportunidade de levantar como obreiro, chamou, e muitos de nós às vezes ficamos quietos, não buscamos fazer algo para o Senhor, mas nós devemos fazer a obra do Senhor, irmãos. Nós fizemos ali em Vila Nova um culto do amigo semana passada e pedimos que cada um levasse uma pessoa não crente. Irmãos, eu tenho certeza que todos nós temos condições de levar uma pessoa, né? Tivemos ali muitos irmãos, quase 80 pessoas não crentes, mas nós teríamos condições de fazer muito mais. Às vezes passamos, entramos um mês, termina o mês, começa o ano, termina o ano, e nós não falamos para alguém: olha, Jesus te ama, Jesus quer salvar você, Jesus quer te dar vida eterna, e nós ficamos quietos nos nossos bancos. Muitos de nós aqui, creio que a maioria
obreiros, né? Quantos obreiros hoje só tem a credencial de obreiro? Lá de presbítero, de diácono, de evangelista, de pastor, de missionária, de pastora, mas não se levanta. É momento de despertamento, irmãos. É momento de despertamento para mim e para você. Deus falou muito ao meu coração nesta manhã. Apanhei muito. E eu pensava comigo como nós precisamos ser impactados. Precisamos, irmãos. Nós estamos vivendo um momento difícil. Eu pensava ali comigo, pensava em falar uma palavra, eu falei uma palavra muito forte, como a palavra de João Batista. E ele começava a pregar, olha, víboras, palavra forte de falar, né, para o povo. Mas uma coisa, irmãos, palavra para mim, isso é para mim também. Nós estamos vivendo nesses dias um evangelho de hipocrisia. Irmãos, de hipocrisia. Muitos de nós temos vivido um evangelho de hipocrisia. E Deus rejeita tudo isso, irmãos. Nós temos que nos acordar. Muitos de nós falamos, olha, nós temos que evangelizar, nós temos que santificar, nós temos que orar, nós temos que ler a Bíblia, mas não praticamos. Só falamos que temos que fazer, mas não fazemos. E quando não fazemos, pastor Voltair, nós estamos vivendo uma hipocrisia. Muitos irmãos, eu acostumado com isso, muitos irmãos da igreja falam, o pastor tem que visitar, o pastor não visita, o pastor é isso, o pastor não ora. Mas se eu não oro, se eu não visito também, porque essa obrigação não é só do pastor. Nós vivemos hipocrisia. E uma das coisas que Jesus mais rejeitou, irmãos, mais combateu, foi a hipocrisia. Irmãos, nós temos que ser verdadeiros, irmãos, por fora, por dentro. Eu tenho que viver esse verdadeiro evangelho, irmãos. Nós não podemos viver de qualquer forma, falando para as pessoas fazerem, falando para meu próximo fazer, falar que tem que ser assim, que tem que orar, que tem que jejuar, que tem que santificar, e eu não faço isso. Eu tenho que falar, mas eu tenho que fazer também. Tem que começar de mim, irmãos. Se eu falo lá no púlpito que a igreja tem que santificar, que aquele que pecar, o Senhor não tem prazer nele, não herda o céu, mas eu tenho que praticar tudo isso. Às vezes eu falo que a igreja tem que ofertar, que os irmãos têm que ser dizimistas, mas eu não oferto, eu não dizimo. Isso é hipocrisia, irmão. Isso é hipocrisia. E nós temos que tirar do nosso meio essa infeliz hipocrisia da nossa vida. Nós temos que viver isso. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e que Deus nos abençoe também. Irmãos, eu sei, eu não traria essa palavra aqui. Eu queria dar uma palavra, mas Deus falou forte ao meu coração. Amanhã de manhã eu marquei, sábado, uma consagração em Vila Nova. Em Vila Nova, com todos os obreiros, todos os irmãos. E Deus tem me inquietado sobre isso, irmãos. Que nós, obreiros, nós que fomos chamados, nós somos privilegiados de Deus ter nos chamados. Você, diácono, às vezes você acha, eu sou só um diáconozinho. Não, é uma grande obra que Deus colocou na sua mão. Deus, ser diácono é coisa excelente, é coisa maravilhosa. Não despreze aquilo que Deus te deu. Não despreze. Deus te chamou e o que você está fazendo é uma grande obra. Da mesma forma que Deus chamou como diácono, chamou nós pastores também. Chamou nós para pastores, mas cada um tem um objetivo, cada um tem um trabalho na igreja.
Mas faça isso com alegria, aquilo que Deus te chamou. Se Deus te chamou para você visitar os doentes nos hospitais, quantas pessoas, irmãos, estão precisando lá no hospital de uma palavra, e nós não temos coragem de ir lá, só achamos bonito. Eu disse esses dias, eu estava no hospital com meu pai, tinha uns irmãos lá de uma igreja visitando. Eu fiquei com vergonha, parabenizei aqueles irmãos. Eles diziam para mim que todos os domingos, da 1 às 5 da tarde, eles estão lá no hospitais orando por aquelas pessoas, falando de Jesus. E que eu tenho feito, eu falo eu, não falo vocês, mas eu falo eu, o que eu tenho feito, irmãos. Muitas das vezes no domingo eu quero é descansar, eu quero é dormir, porque estamos cansados, mas vamos esforçar um pouquinho mais. Deus requer isso de mim e de você. Deus quer que nós estejamos trabalhando, fazendo a obra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam prosseguir nesta caminhada maravilhosa, porque o nosso tempo aqui, irmãos, está findando. O relógio de Deus está chegando ao ponteiro final, aos segundos finais, e Ele vai vir buscar uma igreja. Ele vai buscar uma igreja. E como eu queria, irmãos, como eu queria que todos aqueles que estão ao meu redor, meus vizinhos, aquelas pessoas que eu trabalhei junto, como eu queria que eles estivessem na casa de Deus, estivessem servindo ao Senhor. Mas infelizmente, eu não tenho feito isso. Mas Deus falou forte ao meu coração nesta manhã. E o meu desejo, e eu gostaria que fosse o desejo de cada um dos irmãos, tivesse ardendo isso no seu coração, de fazer mais a obra do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não preocupe com as coisas desta terra, preocupe com o céu. Tem muita gente que não preocupa mais com os céus, irmãos. Quer preocupar é com o futuro do filho. É bom preocupar com o futuro casamento do filho, com a aposentadoria. Isso é bom, excelente. Mas primeiro nós temos que preocupar com os céus, irmãos, porque é para lá que nós vamos, é lá que nós vamos viver uma eternidade com o Senhor. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Valteir.